comecei a me envolver com esse tema desde de março do ano passado, né? A primeira coluna que eu escrevi depois do início da quarentena já foi refletindo um pouco sobre a questão de ficar em casa e como é que fica a vida daqueles que não têm casa, ou que têm casa precária, ou que mora muita gente na mesma casa, né? Que tem aglomeração dentro da habitação, que é uma parte importante da população de São Paulo, né? 3 milhões de pessoas só em São Paulo, falar aqui de São Paulo, porque os dados estão mais frescos na minha cabeça, quase 3 milhões dormem 3 pessoas ou mais no mesmo cômodo. E quase 250 mil pessoas, e eu estou falando isso para o censo de 2010, que é o último dado com essa abrangência que nós temos, dormem 5 ou mais pessoas no mesmo dormitório, né? 250 mil pessoas. Então, para não falar dos que dormem na rua, as epidemias, né, elas sempre foram importantes para as cidades, né? Por quê? Porque a cidade é o local de aglomeração, por excelência, né? Então, o que define cidade são densidades altas de pessoas por quilômetro quadrado, né? Então, sempre que tivemos pandemias, as pandemias afetaram muito fortemente a cidade. E para não voltar muito lá para trás, né, é importante a gente entender o que aconteceu no século XIX, né? O século XIX quando, né, nós temos já as grandes cidades industriais, Londres, Paris, Barcelona, Berlim, Milão, né, as grandes cidades americanas já com alguma dimensão, né, quando as epidemias de febre amarela, de cólera, de varíola afetaram essas cidades industriais na primeira metade do século XIX, elas geraram morticínios enormes, né, nessas cidades, muitas mortes, dezenas de milhares de mortes nas cidades, e foi exatamente esse processo que gerou, né, a consciência de que as cidades precisavam ser regulamentadas e planejadas. Isso tem uma relação muito grande com a atualidade, né? Por quê? Porque a origem da urbanística moderna está exatamente nesse momento, no final da primeira metade do século XIX, quando Londres, né, quando o parlamento inglês, o parlamento francês, né, e a partir daí as câmaras de vereadores, etc., começam a discutir a necessidade de regulamentar a cidade, principalmente a área de habitação popular. Por quê? Porque até então vigorava o liberalismo, onde, se construía do jeito que se queria, tá certo? Então, né, não havia disciplina sanitária nessas cidades. Era o mercado que definia o que era mais fácil de construir, o que era mais barato, né, e aí nós temos vários relatos do século XIX das condições urbanas. A mais famosa delas é o relato do Engels, né, que está na situação da classe trabalhadora na Inglaterra, né, mas são muitos outros relatos, e é a partir daí, então, que vão ser criadas, depois de muitos debates no parlamento, as primeiras leis que eram consideradas pelos liberais como abusos, né, intervenções muito fortes do Estado sobre a vida privada, né, quando se define, então, regulamentações urbanísticas e sanitárias de uma maneira geral, né? Ou seja, se começa a impor regulamentos ao laissez-faire do liberalismo, que continuou vigorando, mas com, né, determinadas regras. E a partir daí, então, né, nós vamos ter todo o desenvolvimento da urbanística moderna. O Benévolo, que é um historiador da arquitetura e do urbanismo, né, muito conhecido, vai, inclusive, né, no livro dele, Origens da Urbanística Moderna, vai colocar as pandemias, as leis sanitárias como o ponto de partida, né? E a mesma coisa acontece no Brasil, no final do século XIX, quando a gente vai ter aqui em São Paulo, por exemplo, o Código Sanitário, a criação de todo um aparato sanitário, mais ou menos no final do século, quando também as cidades começam a crescer muito. No meu livro Origem da Habitação Social no Brasil, eu, inclusive, defino isso como o império da ordem sanitária, né? Porque junto com a regulamentação sanitária veio também um autoritarismo de entrar na casa das pessoas, de fazer desinfecções, muitas vezes violentas, muitas vezes combinando, né, a ordem sanitária com a ordem política, com a ordem social e com a ordem moral, né? Então, há todo um arcabouço, né, de intervenção na vida privada,
obviamente determinada por uma razão muito objetiva, que era conter as pandemias, mas, por outro lado, que também dava margem para outros tipos de intervenção. Bom, esse prólogo eu só estou fazendo para a gente refletir sobre a importância das pandemias nas mudanças das cidades, nas mudanças da ordem urbana e dos costumes. Por exemplo, toda a cultura urbanística colonial no Brasil, do que a gente poderia chamar a tradição lusitana de cidades, que são cidades que não têm recursos laterais, que não têm recursos frontais, ela, de certa forma, vai ser aposentada por essa regulamentação, quando se define que nós temos que ter recursos, né, para poder ter aeração, ventilação, insolação, que eram aspectos importantes para conter, né, ou para reduzir a transmissão de doenças epidêmicas, ou sejam aquelas do aparelho respiratório, que estão muito ligadas às questões de ventilação das habitações e de insolação, como também as questões sanitárias relacionadas à água e esgoto, que estavam ligadas às doenças transmissíveis, né, do aparelho digestivo, né, a contaminação dos alimentos, da água, pelos esgotos. E isso foi muito importante para um outro aspecto que também é muito atual hoje, que foi a estatização do serviço de água e esgoto. O serviço de água e esgoto, assim como o serviço de bonde, o serviço de eletricidade, o serviço de gás, de telefone, os serviços públicos, no final do século XIX no Brasil, eram todos privados, e a maior parte deles, ou quase todos eles, promovidos por empresas estrangeiras, né? Então, nós tivemos aqui, por exemplo, a Light é a mais conhecida dessas empresas. E vai ser exatamente nesse momento, né, 1893, 94, por exemplo, que vai ser estatizado o serviço de água e esgoto, que a antiga Companhia Cantareira de Água e Esgoto, que era uma companhia privada com uma concessão do serviço público, que vai ser estatizada e vai dar origem, né, às empresas, as companhias, na época o nome eram companhias, e antes eram serviços, né, serviço de água e esgoto, né, o SAI, depois virou o DAI, depois virou a Sabesp, né, e essa Sabesp nós temos até hoje. Né? Por quê? Porque se verificou que era fundamental, né, rapidamente se expandir as redes de esgoto e de água para enfrentar as questões sanitárias. Bom, tudo isso para dizer o seguinte: as pandemias são transformadoras, né? Então, nós vamos passando talvez pelo ciclo de pandemia mais forte desde esse grande ciclo, né, do final do século XIX, e que, claro, que as epidemias continuaram acontecendo no Brasil e no mundo, mas em escalas menores. Essa pandemia está se configurando, depois de 1 ano e 4 meses, né, ela está se configurando como uma pandemia de longa duração. Né? E hoje mesmo ontem saiu uma notícia que a prefeitura está temerosa de uma terceira onda em São Paulo, né, já se preparando para uma terceira onda. Né? Na Europa também, longas quarentenas foram feitas, mesmo depois que a segunda onda decresceu, né? E existem as variantes, existe a possibilidade de novos vírus, talvez nós estejamos vivendo um outro ciclo muito prolongado de pandemias. Mas isso é uma discussão que os sanitaristas, os infectologistas vão poder fazer. Eu li bastante coisa sobre isso e muitos afirmam que nós vamos ter, né, que o vírus vai continuar circulando por aí, claro, com menos efeitos do que está vendo hoje com a vacinação, com menos efeitos do que essa quantidade de mortes que nós tivemos no último ano, mas que vai continuar circulando e poderão ter outros vírus. Então, tudo isso para dizer o seguinte: as modificações que nós verificamos nas nossas cidades nesse período, elas tendem ou podem ser permanentes e contínuas, inclusive porque algumas foram certamente absorvidas. Né? Eu vou citar algumas, para não prolongar muito aqui a nossa conversa inicial, né? Mas uma delas é o home office, uma delas é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, né? As conferências online e o trabalho online. Né? Isso veio para ficar. Certamente, depois da pandemia, a facilidade de reunir pessoas é muito maior do que era antes, tá certo? Sob vários pontos de vista, embora muito menos, talvez muito menos calor humano, com muito menos possibilidades de encontro, né? Os encontros internacionais, né? Por exemplo, agora ontem eu dei uma palestra nos Estados Unidos, né? Coisa que seria impensável
certo? Quer dizer, serem pensados nas condições que eu dei, né, se nós não tivéssemos adotado as aulas online, porque, né, e todo dia a gente está, a cada dia está indo para uma cidade diferente, né? Sai de uma cidade e entra em outra, às vezes, né? Quem dá aula, quem faz palestra, etc. Então, isso dificilmente vai mudar. Os encontros mesmo, os congressos acadêmicos, os simpósios, eles hoje estão acontecendo e eu acredito que tenderão a continuar acontecendo dessa maneira. Vai ser muito mais difícil a gente conseguir, por exemplo, um financiamento para comprar passagem e para pagar diária para as pessoas para ir fazer uma palestra de 1 hora em outro lugar do que era antes, né? As aulas, as bancas, por exemplo, né, que a gente tem feito bancas, né, que está na universidade, e aí eu já quero fazer um parênteses, que é uma das críticas que eu recebi em relação ao meu artigo, que eu mesmo já fazia. De certa forma, o meu artigo e essas reflexões todas que eu estou fazendo estão um pouco focadas demais, embora eu esteja refletindo muito nas questões mais amplas e gerais de habitação e de modo de vida do conjunto da população, estão muito focadas vamos dizer assim, num modo de vida e no modo de trabalho, tem muito a ver com esse público que nós temos hoje aqui, né, que trabalha online, que está trabalhando online, que faz atividades online, porque tem uma enorme quantidade de pessoas, né, como, por exemplo, esse pedreiro que está aqui batelando né, nos nossos ouvidos aqui, que está circulando por aí de ônibus e que não tem como martelar de maneira online, né, pelo menos por enquanto, né? Talvez no futuro isso possa ser possível, né? Assim como se faz operações aí com uma sonda, de repente talvez possa haver um robô que venha e que faça quebração de parede, etc., de maneira virtual, de maneira não presencial. Mas, de qualquer maneira, então é muito esse nosso público, né, para quem eu estou falando. E a home office é a mesma coisa. Isso traz uma alteração que eu identifico uma alteração absolutamente estrutural em relação a essa cidade do século XIX que se constituiu principalmente da segunda metade para o final do século XIX e começo do século XX, que é a chamada cidade moderna industrial, né, que é a cidade que a gente, de certa forma, é o nosso padrão, que é a cidade que Le Corbusier, né, inclusive, define, né, com as funções urbanas, né, Le Corbusier, né, que é um arquiteto muito importante, né, do movimento moderno, né, da arquitetura urbanismo, né, que escreveu vários livros, pensou a cidade moderna, né, as 4 funções que ele definia, né, que era o trabalhar, né, o morar, o habitar, o trabalhar, o se mover e o lazer, né, essas quatro atividades. Então, a cidade se estruturou dessa maneira e ela não teve, embora tenha mudado muito, né, em muitos aspectos, nesse aspecto ela não mudou tanto. Então, as cidades, por exemplo, transitaram das cidades industriais do século XIX, da primeira metade do século XX, na Europa, até os anos 70, mais ou menos, a cidade industrial para a cidade mais de serviços, né? Como São Paulo mesmo foi uma cidade que transitou disso, embora ainda tenha muitas indústrias, mas essa cidade era uma cidade que você tem um deslocamento casa-trabalho, né? Casa, né, a moradia, indo para o trabalho que era a indústria, que depois gradativamente vai cada vez crescendo mais o comércio, os escritórios que sempre existiram também, mesmo quando a cidade era industrial, mas vão ganhando maior peso. Então, essa separação da cidade entre habitação e trabalho é uma divisão que se estrutura lá no século XIX e que se mantém, né? Talvez lá no começo do século XIX, ou aqui mesmo no Brasil, no comecinho do século XX, a gente tinha as chamadas vilas operárias, né, que eram os núcleos fabris, que eram quando a gente tinha os locais, as fábricas, né, organizando os locais dos trabalhadores do lado da fábrica. Isso aconteceram nas primeiras indústrias, aqui no Brasil, nos primeiros núcleos industriais, né, por exemplo, a famosa Vila Maria Zélia, aqui, né, no Belenzinho, que você tinha a fábrica, do lado tinha as habitações dos operários, tinha as escolas, tinha até cinemas, aí tem a famosa vila né, do Tarquínio, né, do Luiz Tarquínio, em Salvador, né, a fábrica, a Vila de Pedra, em Alagoas, que estava muito ligada naquela época, né, inclusive, ao fato de que muitas fábricas estavam localizadas em lugares onde não tinham cidades próximas, e era necessário estabelecer o local de moradia próximo. É uma coisa no século XIX, algumas indústrias na Europa, né, França, na Inglaterra, mas isso foi
né, à medida que as cidades foram crescendo, foi se criada uma infraestrutura urbana, uma infraestrutura de energia, que fez com que as cidades pudessem abarcar dentro delas mesmas a indústria, né, e a moradia e a moradia dos trabalhadores, e com isso também se criou cada vez mais a independência entre o trabalhador, a força de trabalho e o empregador, né? E para o empregador isso sempre foi muito bom, né? Ter uma força de trabalho livre que se vira para morar, que se vira para... Então isso sempre criou, né? Se criaram então essas cidades aonde, né, você tem a habitação e o trabalho, e gradativamente a habitação vai indo para lugares segregados, né, mais segregados, que são habitações populares, mais distantes, mas mesmo as habitações de classe média e classe alta também, né, vão indo para lugares mais específicos. E aqui em São Paulo a gente tem os bairros Jardins, né, as áreas que são mais predominantemente residenciais e que estão relativamente próximas às áreas de serviço, de comércio, etc., mas que são lugares separados. Bom, então, eu acho que essa transformação, né, do lugar do trabalho e do local da moradia é uma transformação muito importante, né? E claro que a gente pode discutir, certamente vamos discutir daqui para frente, se isso efetivamente vai permanecer ou não, né? Mas nós vivemos nesse ano essa novo modo de trabalhar que pegou, né? Que muita gente gostou, muita gente não gostou, mas muitas empresas gostaram porque isso permite também a redução do custo fixo das empresas, né, pode aumentar a produtividade, existem hoje mecanismos de controle da presença do trabalhador, né, bom, isso vai continuar ou não, é uma longa discussão, tem vários artigos, vários textos que têm discutido isso, mas, de fato, né, já várias empresas ativaram. A própria Prefeitura de São Paulo estabeleceu lá, fez um decreto ano passado, decretando a perenidade do trabalho online para os seus funcionários. Algumas empresas, inclusive, mudaram. Então, essa é uma grande modificação. Outra grande modificação que está ligada a isso, que a partir do momento que o trabalho pode se fazer longe, aliás, pode se fazer longe da moradia, a moradia pode se localizar em qualquer lugar. Ela não precisa mais se localizar dentro da cidade, ou próximo da cidade, ou dentro da cidade. Também é uma tendência que já existiu no passado, né, bom, nos Estados Unidos a gente tem os subúrbios, que já são muito antigos, né, mas que dependiam e dependem, né, do carro, né, como, né, aqui nós temos condomínios fechados desde o Alphaville, né, passando pela a Granja Viana, que já são antigos, né, e os condomínios mais recentes, em Limeira, em Indaiatuba, em Sorocaba, em São José dos Campos. Então, isso já vem acontecendo, né, há um certo tempo, mas era uma tendência que estava muito relacionada ao uso do carro, né, que muitas vezes a pessoa morava longe desse lugar, mas ela se deslocava cotidianamente, às vezes não 5 vezes por semana, mas 3 vezes por semana, 4 vezes, se deslocava para trabalhar. Então, claro que com o home office, isso também se torna mais viável, mais possível, e com uma possibilidade de expansão territorial muito maior. As pesquisas que foram feitas identificam mais ou menos 10%, 15% da população dos bairros de classe média e classe média alta que passaram a quarentena fora da cidade de São Paulo. Então, isso também é uma modificação importante da cidade. Bom, e tem uma série de outras modificações que são muitas consequências disso, e outras que são consequência da pandemia e do isolamento. Né? Por exemplo, todos os serviços que ficam em torno do trabalho, né, porque em todo o trabalho vai se criar uma rede de serviços, de restaurantes, de bares, de serviços pessoais, né, que estavam ligados ao trabalho. É claro que com a mudança da localização, né, do trabalho, com a redução desses espaços de trabalho, esses outros serviços e esses outros comércios também eles tendem a entrar em crise, fora pelo fato de que o isolamento já determinou, como, né, todo mundo está vendo aí, acompanhando, isso também está determinando a dificuldade, a insustentabilidade econômica desses espaços. Isso, obviamente, também tem impacto nesses bairros de uma maneira geral, que nós temos, assim, a lógica, né, da estrutura de localização das corporações, também foi de aglomeração. Então, por exemplo, em São Paulo, né, se criou toda uma região ali no entorno da Vila Olímpia, da Faria Lima, né, até a Faria Lima virou, né, sinônimo, né, de lugar do capital financeiro
do Brasil, né? Então, é essa região toda, né, Major do Pinheiros, etc., uma região que concentra esses lugares. E hoje, grande parte dessas torres que foram alugadas, que são geralmente, grande delas, patrocinadas por fundos imobiliários, por fundos de pensão, né, para alugar para empresas, muitas delas estão hoje com espaços ociosos, né, que são grandes andares e que hoje estão ociosos por conta das mudanças na lógica do trabalho, né? O quanto isso vai permanecer e o quanto isso vai gerar em termos de ociosidade e de possibilidades também é uma grande questão que está colocada aí. E a mesma coisa, aliás, em grau muito mais grave, com toda a área de cultura e de entretenimento de uma cidade como São Paulo e muitas outras, né, que são cidades aonde que vinham num processo de transformação, né, aonde o entretenimento, o lazer, a cultura passou a ser um setor econômico muito importante de uma cidade de serviço, que combinava também o turismo de negócio com o turismo de entretenimento, de cultura, né, como uma grande área importante, né, dessas cidades. Muita coisa está entrando em colapso econômico em função disso, né? O setor, por exemplo, de restaurantes, né, a Bracel, por exemplo, fala em mais de 30% dos restaurantes e bares mais estruturados do estado de São Paulo que fecharam definitivamente, né? A área cultural está sofrendo enormemente. E veja como se desestrutura uma cadeia de produção, né? Por exemplo, não é só... A gente fala da área cultural, a gente pensa no artista, no ator, né? No diretor de cinema, etc., né? Mas, na verdade, você tem uma cadeia de técnicos, de cinegrafistas, de pessoas que trabalham com a sonografia, né? Com os maquiadores, que é toda uma cadeia produtiva que, na hora que ela se desestrutura, as pessoas vão perdendo, né? Vão perdendo, inclusive, as condições de continuar trabalhando com isso, e vão perdendo a expertise, vão se desatualizando, então vai se desestruturando o setor econômico. Obviamente, isso tem consequências muito grandes. Né? Para usar um termo, que é o título do livro do Jorge Weichel, no final do século XIX, que chama Tênue Esperança num Vasto Caos. Esse livro, que é um livro que nós debatemos uma semana no seminário no Instituto de Arte Contemporânea, onde vai estar locada o acervo dele, é um livro que ele escreveu na virada do século e é impressionante porque ele, de certa forma, aponta o vasto caos do século XXI, né, que tem tudo a ver com aquilo que a gente tem falado, tem vivido nesses últimos dias. Né? Ele, por exemplo, fala aqui, vou pegar aqui só um trechinho do livro no final, né, que ele localiza os grandes problemas que nós vamos vivendo no século XXI. Violência e banalização, crime organizado, intolerância, fundamentalismo, distorção do crescimento demográfico, destruição ambiental, ignorância, anomalia, retrocesso democrático, medidas neoliberais paliativas, são os grandes problemas do século XXI. Na verdade, tudo isso que nós estamos vivendo desse governo e que nós estamos vivendo agora. Né? E, ao mesmo tempo, ele, esse vasto caos, ele fala de uma tênue esperança. Então, eu acho que o nosso grande desafio agora, né, e ele lança aí algumas pistas para ter esperança nesse vasto caos. E é um pouco essa questão que eu quero colocar para a gente refletir aqui nessa discussão. Né? O que nós podemos antever para evitar que esse quadro que eu tracei é um quadro que leva para o individualismo, né, das pessoas dentro de casa. É claro que, né, por isso que também tem tanta gente reformando casas e apartamentos, porque precisam de mais espaço, precisam de um espaço específico para trabalhar, precisa mais de espaço ao ar livre, né? Precisa acomodar as várias pessoas dentro da casa, das famílias. Então, né? Quer dizer, só que isso pode levar aquilo que seria uma distopia, né? Uma distopia do individualismo, do isolamento das pessoas, né? De uma perda daquilo que ele estava ganhando, né? Quando nós fizemos o Planejador de 2014, a nossa tênue esperança era de simular o uso do espaço público, o transporte coletivo, né? As pessoas poderem se encontrar em grandes eventos culturais, muita coisa do que a gente fez, né? Que eu, né, participei como secretário de Cultura, ao mesmo tempo que também tinha sido o relator do plano diretor, e essa visão de cidade, que é uma cidade aberta, que é uma cidade do encontro, que é uma cidade da mistura das classes, das misturas de uso, né? Mas sem que isso fosse
fosse contido, né, pelo medo da transmissão, como a gente, de certa forma, está vivendo hoje, né, a gente está vendo agora, talvez, um movimento no sentido contrário. Mas, né, eu acho que com políticas públicas, problematizando essas questões e estabelecendo protocolos e formas de conviver, né, eu acho que a gente pode evitar que a gente torne perene essa situação que vivemos esse ano. As metrópoles existirão, a conurbação vai se prolongar, vai se acentuar, e eu vou explicar um pouco da pergunta. Eu me lembro a primeira vez que eu vi Blade Runner, do Ridley Scott, o final do filme, que depois foi contestado pelo próprio Ridley Scott, mostrava o personagem indo embora numa aeronave de Los Angeles, da grande cidade, e ele começa a sobrevoar regiões de um verde intenso, de uma natureza exuberante, e ao mesmo tempo Los Angeles no filme sequer é uma cidade que recebe luz do sol, a poluição, a altura dos prédios, a cidade está inviável e a natureza me parecia exuberante. E a pergunta que ficava é por que as pessoas, então, ficam nas cidades? Desde o final desse filme, que é um filme claramente distópico, e você tocou nesse ponto aqui, muita coisa mudou, inclusive isso que você nos traz. Quer dizer, a proximidade física do local de trabalho, ela ficou seriamente relativizada. E a necessidade estruturante do modo de produção, de ter massas trabalhadoras concentradas ou nas periferias das concentrações, também foi relativizada. Isso significa que a gente pode contar no futuro com um planejamento urbano que vai limitar as concentrações, ou as concentrações serão necessárias por outras razões. Isso que você fala, por exemplo, dos restaurantes, de várias atividades das cidades e do movimento da classe média de já ficar fora, vai dar o tom, quer dizer, a cidade vai diminuir o seu punch, vai ser menos adensada, é isso? Então está por terra tudo aquilo que se falava de revitalizar o centro das grandes cidades, de trazer população para o centro, tudo isso vai ser revogado? São questões relacionadas com o futuro da metrópole, das conurbações, que eu trago como uma provocação, quase como um tema para você desenvolver, sem ter que responder especificamente. Essa tensão já é antiga. As tentativas de ocupação das zonas mais afastadas, com projetos mais caros ou de uma classe média alta, desde o banlieue na França, em Paris, até soluções parecidas nos Estados Unidos. Aqui nós tivemos esses centros de moradia um pouco fora das cidades. São Paulo tem isso ali nos municípios vizinhos, Alphaville, por exemplo, com esse nome. Mas será possível a gente ter muito mais gente engajada num trabalho fora da cidade e longe da grande cidade? E se isso é possível, qual que é a diferença no porvir? Assim, é um pouco o fim do Blade Runner, que é um fim realista, impossível, porque não sobra uma natureza daquela lá, mas se a fisionomia das concentrações urbanas pode realmente mudar, porque mudou algo no modo de produção. O que nós estávamos pensando e o que nós estávamos pensando que pode mudar em função disso? O que a gente estava pensando? Nós estávamos pensando, não é que nós estávamos pensando, por exemplo, o projeto do plano diretor aqui de São Paulo
e outros lugares que eu atuei em plano diretor, também nós vimos a mesma linha. Qual era? Era a linha de evitar a excessiva expansão urbana. A expansão urbana, ela é nefasta sobre vários pontos de vista, né? Por exemplo, essa cena de Los Angeles que você se referiu, né, era um pouco o nosso desejo, não o desejo do dentro da cidade, mas o desejo de fora da cidade. Era preservar o cinturão verde no entorno das grandes cidades e da cidade de uma maneira geral, né? Você criar, né, você evitar que tivesse continuidade o processo de dispersão urbana. O processo de dispersão urbana é isso, é a criação de loteamentos fechados, espalhados por um território muito grande, a expansão da habitação popular, o Minha Casa Minha Vida, lá né, para fora da cidade, né? O projeto que nós temos de cidade na cabeça, que nós urbanistas temos pensando, e é quase consenso, né, entre os urbanistas nos últimos 20 anos, trabalhar com a ideia de cidades mais concentradas, tá certo? Cidades que, né, isso se relacionava, inclusive, com a discussão na esfera da questão da emergência climática, tá certo? Então, cidades mais concentradas, evitando expansões horizontais, cidades onde a gente pudesse ter dentro delas um equilíbrio entre espaços livres e espaços construídos, né? Portanto, áreas verdes, parques, para gerar um equilíbrio ambiental dentro da cidade, portanto, e também uma cidade que dependesse menos do automóvel, porque a cidade dispersa, ela nasce junto com o automóvel, tá certo? Ela é uma irmã, vamos dizer assim, é quase uma irmã, né, do automóvel. Era possível você ter o subúrbio americano, subúrbio, né, expandido, né, sem o automóvel, né? O automóvel, ele é uma figura permanente. É impossível pensar Alphaville, pensar Granja Viana, pensar esses condomínios fechados fora da cidade sem automóvel. Por quê? Porque quanto mais baixa a densidade, menos viável o transporte coletivo. O transporte coletivo exige, né, para ele ser sustentável do ponto de vista econômico, uma certa lotação. É claro que não pode ser a superlotação, né, mas você ter um transporte coletivo que o ônibus anda vazio, porque o trem anda vazio, ele não se paga, tá certo? Então exige algum tipo de lotação dentro desse transporte, e para isso você precisa ter densidade para poder ocupar. Então, é isso que a gente estava, né, buscando, né? Agora, a pandemia, ela vai no sentido contrário, porque, de repente, e as pessoas já estavam também, conheço muita gente que estava morando fora de São Paulo e que estava pensando em voltar a morar na cidade, né? Por quê? Primeiro, porque a cidade estava mais, a gente trabalhava numa cidade melhor, né? Em segundo, melhor, que eu digo, com mais espaço de entretenimento, com cultura, com pontos de encontro, valorização do espaço público, tá certo? Quer dizer, isso aí tudo, né, fazia parte de uma atratividade dentro da cidade. Segundo, para evitar os grandes deslocamentos, tá certo? Ou seja, para evitar que ficar uma hora na Raposo Tavares, certo? Que muita gente fica uma hora na Raposo Tavares para voltar, ou mais uma hora e meia, tá certo? Para vir desses lugares pegando congestionamento. Então, esses eram fatores, né, determinantes dessa visão. Bom, isso também se associava com uma reocupação dos espaços ociosos, subutilizados e deteriorados das cidades, né? Porque nós temos na cidade muitos espaços que ficaram obsoletos. Então, não é por acaso que, embora muita gente, de maneira muito simplista, fala que o centro está desabitado por causa da especulação imobiliária, não é só a especulação imobiliária, é também a obsolescência dos edifícios. São edifícios de 60, 70, 50 anos que vão ficando obsoletos e muitos deles vão perdendo a sua vida útil e, por falta de manutenção, eles acabam entrando num processo de decadência e aí o custo de reformar é mais alto do que o custo de construir um novo, tá certo? Então, muitas vezes com dificuldade de adaptação dos prédios. Então, e as áreas industriais, a mesma coisa. Então, você tem galpões industriais que estão obsoletos, mas se tem o subsolo que é contaminado. Então, para poder ocupar aquilo, você precisa
né, precisa descontaminar o subsolo, etc. Tem um custo. Então, tudo isso faz com que esses lugares ficassem demandados. Então, qual era a perspectiva? A perspectiva do plano diretor de São Paulo e de todos os planos diretores onde eu trabalhei era de ocupar os espaços ociosos, subutilizados, né, para conter esse crescimento horizontal, né? Então, essa era o que estava colocado. É claro que hoje, quando a gente fala, primeiro que as pessoas querem uma casa maior, né? Quer dizer, quer uma casa maior porque, bom, a pandemia está, de certa forma, impondo isso. Então, por exemplo, o mercado imobiliário vinha e continua, né? Porque o mercado imobiliário ele tem uma inércia que é impressionante. Ele continua fazendo estúdio de 21 metros, de 25 metros, tá certo? Que está inundada o centro da cidade desse tipo de produto imobiliário, até mesmo em outros bairros, né? Então, bom, na pandemia, casais que moravam em 25 metros, né, ficaram malucos, né? Ou que em 35 metros com filho, tendo que fazer home office, 2 pessoas, mais uma criança precisando também estudar, quer dizer, então, né, as pessoas estão querendo espaços maiores. Obviamente, espaços maiores, eles são mais difíceis de serem viabilizados dentro da cidade, né? Porque muita gente fala assim, não, eu vou morar num lugar pequeno, mas eu tenho centro cultural, eu tenho cinema, eu tenho restaurante, eu tenho, né, o coworking, eu tenho, né, eu trabalho 8 a 10 horas por dia fora de casa no escritório, então ter um espaço de habitação pequeno era mais ou menos compatível com esse modo de vida. Agora, o modo de vida onde a pessoa fica mais tempo dentro de casa é mais difícil, então as pessoas querem mais espaço. E aí, né, então nós estamos num momento de choque de duas visões, né? Eu não vou me estender muito aqui, mas eu acho que eu não tenho uma resposta única para você, mas eu acho que vamos ter que encontrar um ponto de equilíbrio dentro disso, e aí é onde os urbanistas vão ter que quebrar a cabeça agora, como viabilizar, né, essa cidade não tão dispersa, mais concentrada, e ao mesmo tempo garantindo condições de habitação melhor. E eu não estou falando ainda de um problema que eu quero deixar aqui plantado para alguém perguntar e eu poder desenvolver, que é o problema da habitação popular, que, aliás, é o meu tema, né? Eu trabalho há 45 anos pesquisando e, né, com habitação popular, de interesse social, e, né, que é uma problemática absolutamente urgente, né, nesse momento que nós estamos vivendo. Você escreveu o artigo lá em Ilustríssima, excelente, quer dizer, foi praticamente 10 dias depois de um artigo que saiu na The Economist, sinalizando 21 tendências. No seu artigo você indica 20 tendências, né? Achei muito interessante. Na verdade, o que se produz nos países maduros sobre essas tendências, me parece bastante claro que é muito, como é que eu diria, no caso da Europa, muito eurocentrada. São coisas que, por vezes, não dialogam com questões de países emergentes como o Brasil. Isso vale também para outras obras, por exemplo, a obra do Piketty, seminal, fantástica, extraordinária, mas é muito eurocentrada. Então, tem sempre esse pecado, e o seu artigo ele traz muito para a realidade brasileira essa questão urbana, né, em particular, e eu gostei bastante disso, né? E me incomoda muito quando alguns artigos pensando como a pandemia e as transformações tecnológicas como uma visão solucionística. A tecnologia vem para solucionar os problemas e seremos todos felizes, tudo caminhará adequadamente. Isso me incomoda tremendamente, né? Então, esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, e você conseguiu evitar essa visão solucionista. Talvez esteja se reduzindo um pouco a distância entre o que os empresários, agentes econômicos pensam nesse momento e o que as pessoas valorizam. O que os empresários pensam está diminuindo, talvez, esse gap. Quer dizer, apesar da elite brasileira ser ainda muito ranzinza, como diria um viés escravocrata muito grande, mas talvez esteja havendo aí um pouco menos de divergência entre o que a sociedade espera e o que alguns empresários, por conta da pandemia, que convida as pessoas a pensarem
de uma forma diferente. Como é que vai ser a socialização das pessoas nas cidades, se o mundo do trabalho sempre foi, por excelência, um locus de socialização, de encontro, de afetos, de formação política, e, de repente, o mundo do trabalho mudando de uma maneira tão brutal, eu fico me perguntando como as cidades, daqui para frente, vão encontrar formas de socialização que mitiguem essa perda de socialização do mundo do trabalho. Esses são os 2 pontos que eu pediria que você tentasse refletir conosco. Bom, primeiro, essa discussão que você colocou dos países centrais e do Brasil, eu acho importante para falar, mas ainda não vou falar mais profundamente sobre isso, porque eu acho que tem uma problemática de diferenciação que é a grande maioria da população que não tem uma casa adequada, tá certo? Que dorme, como eu coloquei aqui, um monte de gente no mesmo quarto, e que tem e a tendência que nós estamos vendo é as pessoas não terem trabalho. Eu vi aqui que semana que vem vocês vão ter um debate sobre inteligência artificial, né? E isso pode significar, né, a morte de muitos postos de trabalho, já está significando, né? E talvez a gente possa ter aquele cenário que é um contingente enorme da população que ficam, né, pairando sem solução de trabalho. Então, eu acho que e nos países como o Brasil e outros países do mundo, eu acho que isso pode, né, ser muito forte, muito grave no futuro, né? Então, eu acho que essa é uma das discussões que essa diferenciação de países emergentes e países centrais está colocado. Mas eu não sei se está diminuindo a distância entre o que os empresários pensam e as pessoas. Eu tenho um pouco, não sei, eu tenho um pouco de dúvida, né? Mas espero que você tenha razão. Você falou que está conversando com muitos empresários e tudo, eu espero que você tenha razão. O que eu vejo é que no discurso tem uma mudança, né? Por exemplo, hoje, por exemplo, a questão da redução da desigualdade, ela está na boca de todo mundo. Todo mundo fala em redução da desigualdade. O problema é saber se esse discurso ele vai se efetivar em ações concretas, né? Então, tem um pouco a ver com aquela conversa que eu assisti só, a palestra, né, da Laura na semana passada. Quer dizer, o quanto que, né, no Brasil, por exemplo, né, vai se aceitar o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos em termos de taxação de grandes fortunas, de taxação dos lucros, né, de aumento das alíquotas do imposto de renda, né, criação de alíquotas do imposto de renda, etc. É uma discussão. Se aqui nós temos espaço, por exemplo, para grandes investimentos, como estão sendo feitos lá nos Estados Unidos com grande dimensão. O que eu tenho visto de algumas, eu pego alguns colunistas, por exemplo, da área né, neoliberais, né, eles continuam questionando isso. Né? Semana passada mesmo, o Marcos Lisboa e o Samuel Pessoa, ambos questionando a possibilidade do plano Biden, sei lá, de haver algo semelhante ao plano Biden no Brasil, tá certo? Em termos de maciços investimentos. Então, eu tenho dúvidas se existe, de fato, essa proximidade, mas eu acho que a gente temos que ter essa esperança e temos que trabalhar politicamente para isso, porque eu acho que isso também faz parte não é uma coisa estática, eu acho que é de um debate de convencimento, de mudança de visão. A gente viu essa semana, por exemplo, com tudo isso que está acontecendo no país, o Bolsonaro, orientado pela equipe econômica, cortou praticamente todos os recursos de habitação popular, né, do orçamento federal, né, e que vai paralisar 250 mil casas populares que estão em construção, paralisar a obra em andamento, né, não é não começar novas obras. Então vai totalmente na contramão disso. Em relação à socialização das pessoas, eu acho que essa é a grande esperança de que eu já ouvi de alguns empresários que falaram que não, que tem que voltar para o local de trabalho, e não querem que as pessoas continuem em home office, porque é importante a socialização no escritório, em trabalhar junto, né, com proximidade. Eu já vi gente falando que acha que é importante, né? Outros, né, que pensam na racionalização dos custos, né, e
Então, eu acho que vai depender, novamente, da questão do... Como a gente falou aqui, como é que os empregadores vão ver isso? Eu acho um desastre, por exemplo, a prefeitura, em setembro, outubro do ano passado, se não me engano, né, assim, ainda, né, entre a primeira e a segunda onda, decretando a perenidade do trabalho online, tá certo? Quando a gente sabe que a presença das pessoas, a proximidade das pessoas, criam condições de trabalho, de criatividade muito, muito maiores. Eu acho que nós vamos caminhar para um sistema híbrido, certo? O sistema híbrido é você ter aí alguns dias no escritório, alguns dias em casa, com espaço de sociabilidade, né? Mantendo alguns dias de sociabilidade, tipo o dia de reunião numa sexta-tarde com um happy hour depois, porque o happy hour também sempre foi um lugar não só de sociabilidade, como do bochicho. Todo mundo que já trabalhou sabe que você trabalha na hora do happy hour de outro jeito, tá certo? Às vezes em conversas individuais, com gente que trabalha em setores diferentes que se encontram, né? Então, talvez o ponto de equilíbrio disso seja o trabalho híbrido, tipo 3 e 2, sabe? Alguma coisa que tenha a ver com alguns chamavam de semana inglesa de 4 dias, tá certo? Quer dizer, agora tem um outro lado disso, né? Que também se por um lado o lugar de trabalho foi lugar de sociabilidade, de encontro, né? A habitação, a convivência, o dia inteiro na habitação, ela do ponto de vista mental, terrível, certo? Os problemas de depressão, de briga de casal, né? De dificuldade de convivência, quer dizer, um certo equilíbrio nas relações humanas exige um certo distanciamento, né? Ficar 24 horas junto não faz bem para a saúde mental de ninguém. Então, do lado da habitação também, né? Isso não é bom, né? Não é bom você comer no lugar que você trabalha, sabe? Né? Tudo isso não faz bem, eu acho, e como eu acho que também não faz bem também comer no lugar do trabalho no trabalho, né? Por exemplo, uma coisa que era um horror quando eu fiquei lá 6 vezes nos Estados Unidos, que eu nunca tinha morado lá, aquele negócio de, na hora do almoço, o pessoal pegar aquela comida e sentar na mesa da universidade e, ao mesmo tempo, fazer debate e ficar comendo, certo? É um horror, né, do ponto de vista de você não ter separação, né, entre o momento de comer, que é de troca de ideias, e o momento de trabalhar, né? Então, eu acho que vamos caminhar para uma coisa híbrida, eu acho, né? Que eu acho que talvez seja o ponto de equilíbrio. Você tem mais gente voltando, né, para a pobreza, mais gente desempregada, mais gente. Eu tenho a impressão que a situação atual vai sobrecarregar um setor que já é sobrecarregado, né? A gente vem observando aí essas contas que são feitas em relação ao déficit habitacional, né? Esse déficit habitacional ele só cresce, ele não diminui nunca, né? Ele só aumenta. Então, se a gente está na situação que a gente está hoje, com tanta gente voltando para a linha abaixo da pobreza, inclusive, é de se supor que esse déficit vai aumentar, inclusive, exponencialmente, né? E com esse agravamento da demanda, vão se agravar situações que já são críticas, né? Falta de saneamento, crianças passando grande parte do tempo em casa, a gente já viu o número de feminicídios como aumentou, né, durante esse período de pandemia, enfim, um agravamento dos problemas sociais que são decorrentes das péssimas condições de moradia de uma grande parte da população do Brasil. Na eventualidade de haver uma mudança aí política, em 2022 as coisas se alterarem, a gente realmente encontrar um caminho para uma eleição de um campo mais progressista, o que você acha que teria que estar na linha de prioridades, né? O que seria prioritário em política habitacional e urbana para um governo progressista que venha a se instalar numa situação pós-pandemia
mas com o Estado depauperado, com muita gente voltando para a situação de pobreza. Você vê a possibilidade de se construir um pacto que dê conta mesmo de atuar nesse campo, né, e fazer diferença? Em primeiro lugar, sim, como você falou, quer dizer, a pandemia escancarou esses problemas de habitação com muita força, né? Quer dizer, primeiro escancarou os que já existiam, né? Porque isso, né? Fala em aglomeração, você tem esses dados de aglomeração das nossas cidades, né? O problema de saneamento, fala lave as mãos e nós temos uma quantidade significativa de moradias na cidade de São Paulo e no Brasil que não tem água todo dia, toda hora, né? Nós temos muitas casas aqui na periferia de São Paulo que não tem caixa d'água e que a Sabesp corta a água de noite e, portanto, as pessoas ficam sem água durante o período que a água é cortada. Então já tínhamos problemas sérios e a pandemia agravou muito o problema, né? Porque por razões óbvias, principalmente para quem paga aluguel, tá certo? Quem paga aluguel é 21% das famílias aqui em São Paulo pagam aluguel. Quem ficou sem renda, né, não tem como pagar aluguel, certo? Mesmo com o auxílio emergencial, R$600, um cômodo de cortiço em qualquer lugar, vamos falar no centro, né, em qualquer lugar, cômodo, 1, 2 cômodos na periferia, custa 600, 800, 1.000, R$1.200. Então, obviamente, quem perdeu a renda, perdeu essa moradia. E teve duas saídas. Muitos foram para a rua, mas nem tantos, embora a gente seja muito visível, né? Muito visível, né? Famílias com mala, com colchão, com sofá, né? Nas calçadas, né? Muitas barraquinhas, etc. Aliás, saiu, acho que ontem, uma matéria aí na Folha sobre isso, mas muita gente foi morar com parente, certo? Quer dizer, e até isso na classe média. Na classe média a gente viu muita gente filhos que estavam morando, né, que já estavam morando sozinho, etc., morando para casa dos pais, mas no setor popular, mais ainda, com mais aglomeração. Então, o problema escancarou esse problema e exige uma intervenção, né? Eu tenho dito o seguinte sobre isso. Um grande programa habitacional hoje é absolutamente fundamental, né? É fundamental para enfrentar 3 questões que estão na nossa agenda. A questão sanitária, por conta disso tudo, né? A casa é uma questão fundamental, né? na questão sanitária, como já era lá na época do Engels, certo? Do século XIX, daquelas condições horrorosas das cidades industriais, né? E isso continua acontecendo agora. Em segundo lugar, para enfrentar o problema do desemprego, tá certo? Porque nós temos que sair desse círculo vicioso, então nós precisamos de investimento, ter dinheiro para poder investir em setores que sejam altamente geradores de emprego, e o setor da construção civil porque ele tem um setor com alta porcentagem de componentes nacionais, e então ele tem uma condição de gerar emprego muito grande, né, e usa muita mão de obra de baixa qualificação, né, e de enfrentar a desigualdade, que é uma terceira agenda importante do país hoje. Tá certo? Claro que tem que ser e aí eu vou dizer, o que fazer. Eu acho que tem que fazer um bom programa habitacional, e nós temos toda a condição para fazer um bom programa habitacional. E significa enfrentar a questão da terra, né? Tem vários desafios, que aqui não tem tempo para a gente poder aprofundar o que seria um programa habitacional. Mas eu só quero fazer uma pequena correção, porque eu acho que isso acabou meio que se difundindo por uma visão equivocada, que os governos, eu não vou chamar de socialistas, porque eu não acho que os governos do PT foram socialistas, certo? Eu acho que os governos do PT não, né, eles foram social-democratas, na melhor das hipóteses, né, porque não mexeram na estrutura econômica e na verdade, e mesmo do ponto de vista desse tema que nós estamos falando, né, fez um programa que atendeu ao que o setor da construção civil queria, né? Foi uma prioridade, foi mais o setor da construção civil do que o que seria um bom programa habitacional. Mas, de qualquer maneira, não é verdade que não mexeu.